Oi pessoal, tudo bem? E hoje eu vou falar sobre um tema que é um tabu ainda entre as famílias e muita gente se recusa um pouco a falar sobre isso, e eu abri um espaço para que mandassem para a gente perguntas sobre alienação parental. Esse é o nosso tema de hoje, tá certo? Eu não vou identificar ninguém que mandou perguntas, eu selecionei aqui umas perguntas que foram bastante recorrentes e vou falar um pouquinho sobre o assunto, tá? É um assunto bastante sério. Quando existe um indício de alienação parental num processo de guarda de família, de visitação, de pensão, enfim, é algo muito sério. Os juízes levam isso com uma solenidade um pouco maior, uma prioridade, que isso está descrito em lei, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Porque realmente é uma questão muito séria. Pai e mãe, isso é muito importante deixar bem claro, pai e mãe vão ser pai e mãe para o resto da vida. Então a convivência entre os dois não precisa ocorrer, ela tem que ser amistosa no que diz respeito ao filho, tá certo? E não se pode passar do respeito com relação ao filho para o outro ex-companheiro ou ex-companheira. Isso é uma regra básica e isso está descrito em lei. Existe desde 2010 uma lei específica sobre alienação parental. É a Lei 12.318 de 2010. Ela é exclusiva sobre a alienação parental. No artigo 2º dessa lei, ela especifica o que vem a ser alienação parental. Então, isso é uma coisa que perguntaram bastante, mas o que é alienação parental, no fim das contas, né? Então, vamos lá. Na lei está descrito exatamente o que é. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós e pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo estabelecido ou a manutenção dos vínculos com este. Ou seja, tá? Aqui na lei ela vai descrever várias formas exemplificativas. Vamos lá. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Gente, quando os pais se separam, muitas vezes existe muita mágoa entre o casal, né? E às vezes uma forma encontrada para atacar a parte, eu falo atacar, mas enfim, para atingir a parte oposta, vamos dizer assim, né, do outro polo, é justamente o filho. Então, muitas vezes os casais acabam entrando numa disputa entre eles de quem o filho gosta mais. Então, para ter o filho um pouco mais do seu lado, o seu pai não lhe deu isso, eu lhe dou aquilo. Enfim, começa um joguinho, né, com a criança, o que não é nada saudável para ela, psicologicamente falando, como formação de cidadão. Então, é isso que a lei vem resguardar, tá certo? A formação desse cidadão com relação aos genitores. Vamos lá. Dificultar o exercício de autoridade parental, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Tudo que venha a interferir na convivência do filho com qualquer um dos genitores ou que venha a provocar algum tipo de constrangimento da criança com o genitor, enfim, tudo isso é considerado alienação parental, tá certo? Uma das perguntas que chegaram aqui pra gente, tá? O que é considerado alienação parental? Então vamos dar um exemplo, tá certo? Eu me separo do meu esposo e eu começo a falar pro meu filho: o seu pai não presta, o seu pai não gosta de você, o seu pai nos abandonou, o seu pai te deixou sozinho, trocou a família por outra pessoa. Isso tudo, gente, isso é alienação parental, tá? Então tem que se tomar muito cuidado. A relação minha com o meu ex-esposo não interessa pro meu filho, é uma relação entre nós que acabou. Mas a relação entre pai, mãe e filho, isso não vai cessar nunca. Então é algo que precisa ser cuidado, porque é uma relação que vai durar a vida toda e precisa ser saudável para aquela criança. Afinal de contas, pai e mãe têm obrigação de manter o bem-estar do seu filho, certo? Outra pergunta que chegou bastante aqui para mim é o seguinte: eu estou desconfiando de uma alienação parental. O que eu devo fazer se eu desconfiar de uma alienação parental? Bom, no caso de estar acontecendo um processo judicial de divórcio com guarda, pensão e visitação, comunique o seu advogado imediatamente. Ele vai saber o que fazer, certo? Dentro do processo. Então, o que acontece na verdade, né? Isso vai ser comunicado ao juízo, né? Ao juiz.
e ele vai tomar as providências necessárias. No artigo 4º aqui dessa lei 12.318, diz inclusive que um processo que está em tramitação, onde existe a desconfiança de alienação parental, isso vira prioridade para o juiz. Durante um processo judicial que envolve menores, esses menores são a prioridade do processo sempre. Eu costumo dizer para os meus clientes que a partir do momento que a gente está trabalhando com relação aos filhos, pensão e guarda, eu vou brigar pelos interesses do menor. Não me interessa a relação entre os pais, me interessa o bem-estar do menor. O que for melhor para ele é pelo que nós vamos brigar. Então é isso que deve ser preservado, tá? Essa desconfiança tem que ser comunicada ao juízo, seja num processo que já existe ou num novo processo. Se não existe um processo rolando, isso já acabou o processo, já está determinada a guarda, a visitação, a pensão, enfim. Mas estou desconfiado de uma alienação parental. Procure o seu advogado, ele vai ingressar com uma ação autônoma com relação a isso. Isso vai sim ser investigado, tá certo? Bom, uma outra coisa que perguntaram bastante, eu acho que aqui eu vou falar um pouquinho mais, é com relação a como é que é possível se identificar e possível se comprovar em juízo essa alienação parental. Gente, quando a gente ingressa com um processo judicial, existem vários mecanismos que a gente pode utilizar, tá? No caso de alienação parental, o que eu indico para os meus clientes, primeiro, conversar com a criança, para tentar entender todas as vezes que acontecer algum indício, alguma coisa, que ela falar alguma coisa, prestar atenção no que a criança fala depois da visita, ou quando vem da casa da mãe, se o pai buscou para visitação, quando vem da casa da mãe, prestar atenção no que a criança fala, como ela age, certo? Isso tudo são indícios de que pode estar ocorrendo uma alienação parental. Ok, eu entendi que pode estar ocorrendo. A gente abre um processo judicial para investigar se realmente está acontecendo essa alienação. O processo aberto, o juiz ele pode determinar várias atitudes, ele pode tomar várias atitudes, mas uma delas que para mim é essencial, que a gente sempre busca judicialmente num processo onde a gente acha que pode estar acontecendo uma alienação parental, é um estudo psicossocial dessa criança, tá? Porque no judiciário a gente tem profissionais especializados, competentes para conversar com essa criança sem a interferência do pai ou da mãe e entender de uma forma bastante lúdica o que está se passando com aquele indivíduo. Se ele está sofrendo algum tipo de alienação parental, esse profissional vai conseguir identificar, tá certo? Eles são extremamente preparados, existe sempre uma preocupação dos pais quando os filhos vão passar por esse tipo de estudo, né, de consulta com a psicopedagoga, de como é que vai ser o comportamento da criança, se vai acabar traumatizada, se não vai, enfim, não. Eles vão com muito cuidado, são profissionais preparados para isso e justamente para identificar esse tipo de conduta que pode estar acontecendo com relação a um dos genitores, tá certo? Gente, alienação parental é um assunto muito sério, os pais devem ficar atentos, buscar sempre o bem-estar da criança, não é atacando a criança que você vai atingir o seu ex-companheiro ou ex-companheira pelas mágoas que possam ter ocorrido com o fim da relação. Então, eu sempre oriento dessa forma, porque as crianças não têm culpa e as crianças acabam sendo as maiores vítimas desse tipo de atitude, tá certo? Eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês sobre o que é alienação parental. Se tiverem alguma dúvida, algum caso específico, encaminhem as dúvidas para a gente no nosso e-mail, escritorio@mpalaoro.com, e eu espero então aí o contato de vocês. A gente está sempre disposto aqui e disponível para respostas e esclarecer qualquer tipo de dúvida, tá certo? Um ótimo dia para vocês e até a próxima. Tchau!